Boa noite, alunos da disciplina Circuitos Elétricos 2. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Continuando aqui o tema de análise de circuitos em corrente alternada, hoje nós vamos estudar o circuito misto. Esses slides que eu tenho usado com vocês aqui nas aulas, ao longo das duas últimas aulas, eu percebi hoje que ainda não tinham postado para vocês, então coloquei ele aqui no Ava, aí vocês deem uma olhadinha, já façam o download dele para servir de estudo também. Então é aquele mesmo slide que eu usei na nossa última aula presencial. Eu falei um pouquinho da relação das tensões correntes em resistores, indutores e capacitores. Depois nós vimos um circuito que mistura resistor e indutor, resistor e capacitor. E trabalhamos na última aula, que já foi AD, o circuito RLC série. E paralelo também, série paralelo. Então para a aula de hoje nós temos o circuito misto. Lembrando aí que as regras de análise de circuito, as leis de Kirchhoff, as leis de Ohm, todas elas continuam válidas. A gente vai poder aplicar normalmente, aplicar aquela estratégia do divisor de tensão, do divisor de corrente, aplicar inclusive aquelas outras análises, por exemplo, a análise de malhas, análise de nós, método da superposição, teorema de Thevenin, enfim, tudo que vocês viram para circuitos 1 vale aqui em circuitos 2, mas é claro que a gente vai fazer o estudo disso passo a passo, como a gente tem feito, Já vimos aí resolução do circuito série, cálculo de impedância, mesma coisa para o circuito paralelo, agora misto, e depois a gente vai entrar nessas análises de circuito mais elaboradas. Então não se preocupem com isso no momento, Vamos continuar trabalhando com esse método de calcular a impedância equivalente, calcular a corrente total e aplicando as leis de Kirchhoff e de Ohm para chegar nos resultados que a gente espera. E aí nós vimos também que independente do circuito, aquelas características entre tensão e corrente para o resistor, indutor e capacitor continuam válidas. Ao longo do exemplo que a gente vai resolver aqui hoje, vocês vão ter uma lembrança disso aí de novo. Então vamos começar com aquela ideia de cálculo de impedância equivalente, por isso que é importante verificar como que a associação acontece, em termos aí de série e paralelo. E aqui nesse exemplo que a gente vai resolver, nós queremos calcular tensão e corrente em cada elemento do circuito a seguir. Então nós temos ali uma fonte de tensão alternada, que trabalha com base nessa expressão senoidal, então são 100 volts de pico, vezes seno de 2π, vezes 60, lembrando que a frequência que ocupa essa posição aqui, então esse 60 Hz, esse 60 que aparece exatamente 60 Hz, vezes o tempo, porque a tensão está em função do tempo, mais 45 graus, que é a fase dessa senoide, então está adiantada 45 graus, Nós pegaremos ali aquela senoide de 0 graus e deslocaríamos para a esquerda. E aqui nós temos os elementos de circuito. Percebam que, por enquanto, os indutores estão em R, a unidade de indutância, e o capacitor está em microfarad, a unidade de capacitância mesmo. Isso quer dizer que a gente vai ter que convertê-los para as suas reatâncias respectivas para poder começar aqui o nosso cálculo. Então a tensão da fonte vai virar um fasor e os indutores e capacitor vão virar reatâncias. Depois de fazer a análise desse circuito em termos de cálculo, a gente pode fazer a simulação dele e até mesmo o desenho das formas de onda no software de cálculo, para verificar como isso daí vai funcionar. Então temos aqui um exemplo de um circuito misto e o objetivo é calcular tensão e corrente nos elementos. Para fazer esse cálculo, nós vamos primeiro usar a estratégia de converter o circuito para o domínio da frequência. Isso significa que a tensão da fonte, que está escrito aqui em termos de uma função seno, vai ser escrita como um fasor. E aí para o fasor da fonte é só usar o valor de pico e a fase dessa senoide. Depois nós temos os indutores no circuito e o capacitor. Eles vão ser escritos como reatâncias. Então a ideia aqui é bem simples. A gente começa calculando aqui o XL1. XL1 e XL2 são iguais porque eles têm a mesma indutância e estão sujeitos a uma mesma frequência da fonte. Então é igual a J vezes 2π vezes os 60 Hz vezes a indutância, que é 0,15 Henry. Então, fazendo aqui o cálculo, nós vamos encontrar R$ 56,55 ohms. E o J vem aqui na frente, E isso é igual a XL2 também. Então, vamos deixar indicado aqui do lado. E o capacitor tem uma reatância que é menos J vezes 1 sobre 2π vezes a frequência vezes a capacitância. Então a reatância do capacitor aqui é igual a 1 dividido por 2 π
dividido por 60, dividido por 100, expoente menos 6. Então é menos J 26,52 ohms. Então já temos aí os dados no domínio da frequência, né, para a reatância, e a tensão da fonte vai ser um fasor de 100 com um ângulo de 45 graus volts. E agora, né, para o cálculo de impedância equivalente, nós vamos ter R2 com C1 em série. Nós vamos chamar essa impedância aqui de ZA, para facilitar o cálculo. Depois esse resultado ZA vai ficar em paralelo com R1 e L2. E por fim, teremos ali a série, né, do último indutor do circuito. Então, calculando aqui essa impedância intermediária, nós teremos ZA é igual a 50 ohms do resistor mais J, no caso menos J, né? Menos J é 26,52 do indutor, desculpe, do capacitor. Passando isso daí para a forma polar, vai ficar 56,60 com um ângulo de menos 27,94 graus ohms. Então agora nós vamos fazer esse resultado série em paralelo com esses dois elementos do circuito, resistor e indutor, e vamos chamar esse resultado de ZB. Como são 3 elementos, é melhor trabalhar com a soma dos inversos. Então eu vou ter ali 1 sobre ZB é igual a 1 sobre o primeiro elemento, que é o resistor de 20 ohms, mais 1 sobre o indutor, que é J 56,55. Lembrando que se eu tenho um número que é puramente imaginário, e ele é J positivo, significa que ele tem um ângulo de 90 graus. Já vou colocar aqui de uma vez, desse jeito. 56,55 com ângulo de 90. Porque nós vamos fazer uma divisão, é melhor trabalhar na forma polar. Mais o ZA, que é o resultado dessa série que a gente calculou aqui em cima. 1 sobre 56,60 com ângulo de menos 27,94. Então podemos dizer que 1 sobre ZB é igual a 1 dividido por 20, que vai dar 50 mili, mais 1 dividido por 56,55, que vai dar 17,68 mili. E o ângulo, né, aqui em cima, nesse denominador, nós tínhamos o ângulo 0, menos 90, que é uma divisão. Vai resultar em menos 90 graus. E por último, 1 dividido por 56,60, que dá 17,67. E o ângulo aqui de 27,94, que nós vamos fazer 0, que é o ângulo do numerador, menos o ângulo do denominador, que é negativo. Então podemos escrever 1 sobre ZB igual a 50 mili, que é um número real, mais esse número aqui que está na forma polar, nós vamos converter para retangular para poder fazer a soma. Então nós teremos, na verdade nem precisa de calculadora, né? Porque se ele é menos 90 aqui, menos 90 graus, significa que ele é menos J. Então já podemos colocar aqui direto. Menos J, 17,68 mili, mais 17,67, aqui na calculadora 27,94. Então dá aqui 15,61 mili, alfa F, 8, mais J, 8,28 mili. Então agora é só somar real com real, imaginário com imaginário. Então real está aqui, e aqui vai dar 65,61 mili, mais J, na verdade vai resultar em menos J, né? Que é menos 17,68, mais 8,28. Dá então 9,4 mili. Esse resultado aqui então, passando para a forma polar, vai ficar então 66,28 com ângulo de menos 8,15 graus. E agora sim, né, vamos fazer o inverso da impedância ZB que a gente está procurando, né, transformar na impedância ZB direto e fazer o inverso desse número aqui. Lembrando que ele está em milha, né, vezes 10 a menos 3. Então 1 dividido por
66,28 expoente menos 3 dá 15,09 e o ângulo de 8,15 graus. Então essa é a impedância ZB. E para terminar, nós vamos calcular agora a impedância equivalente, que é o do circuito todo, né, o que a fonte enxerga. É esse cálculo que a gente acabou de fazer de ZB mais o indutor. Então 15,09 com esse ângulo aqui, mais um indutor que é J56,55. O resultado disso aqui então vai ser o seguinte: primeiro temos que escrever isso na forma polar. Desculpe, na forma retangular, né? Ele já está na forma polar. 14,94 mais J 2,14 e mais o indutor, né? J 56,55. Então a impedância equivalente vai ser real com real, 14,94 mais 56,55 dá 71,49 mais J 2,14. Na verdade, tem um erro aqui, né? Esse número era imaginário. O único número real. Agora é só fazer a soma, né? O único número real que nós temos é o 14,94. E os imaginários que nós temos são 2,14 com o 56,55, que dá 58,69. Passando isso daí para a forma polar, nós teremos 60,56 com um ângulo de 75,72 graus. Então essa é a nossa impedância equivalente do circuito. Com o valor de impedância equivalente, a gente pode calcular agora a corrente total do circuito, que é o fasor de tensão, 100 com ângulo de 45, dividido pela impedância equivalente que nós acabamos de calcular. Então, fazendo aqui a divisão, nós vamos encontrar 100 dividido por 60,56, que dá 1,65, e 45 menos o ângulo da impedância, 75,72, que dá menos 30,72 graus amperes. Então, essa corrente está atrasada em relação à tensão. É esperado, porque de acordo com o cálculo de impedância equivalente que nós fizemos aqui, nós percebemos que o ângulo ficou positivo, né? Ou seja, esse ângulo positivo aqui significa que o circuito tem uma característica predominantemente indutiva. O indutor, ou os indutores, né, estão prevalecendo em relação ao capacitor. E aí a gente percebe na própria corrente que isso é verdade, né? O ângulo dela é menor do que o ângulo da tensão da fonte. Então está tudo correto até aqui. E outra coisa que nós podemos observar é que essa é a corrente no indutor 1. Né? A corrente total que deixa a fonte é a mesma corrente que está passando pelo indutor L1. Então eu já vou escrever aqui também IL1, que tem o mesmo valor. Podemos calcular a tensão no indutor 1. Então essa tensão é igual à reatância dele, no caso aqui o 56,55 J. Lembrando que J, né, sozinho significa 90 graus. Então se eu pegar um número que é puramente imaginário, ou ele tem ângulo 90 ou ângulo menos 90. Então essa é a impedância e a corrente está aqui. Fazendo então o produto, nós vamos encontrar 93,31. Os ângulos aqui serão somados, né? Ou seja, 90 mais o ângulo negativo ali de 30,72, que vai dar 59,28 graus. Estamos falando de tensão, então não podemos esquecer de colocar ali o volt. Então essa é a tensão do primeiro indutor, né, do L1. Com essa tensão, a gente agora pode aplicar, por exemplo, a lei de Kirchhoff das malhas. Ela fala que, tomando uma malha do circuito, nós vamos ter que a soma das tensões é igual das elevações de potencial é igual à soma das quedas. E nessa malha, nós vamos considerar aqui a tensão da fonte como elevação e
do indutor e do resistor como quedas. Então, fazendo a análise desse jeito, né, nós podemos falar que a tensão nesse indutor mais a tensão no resistor tem que dar 100 com ângulo de 45. Então, se eu quero saber a tensão do resistor, é só fazer VR1, melhor, tensão total menos VL1. Desse jeito eu consigo a tensão no resistor. Então, já vou escrever essa expressão aqui. Tensão no resistor 1 é a da fonte menos a do indutor 1, que a gente já calculou. Então, são valores que nós já temos, né? 100 com ângulo de 45, que é a da fonte, e 93,31 com ângulo de 59,28 graus, que é a do indutor. E o interessante também é que essa tensão VR1, como está em paralelo com o indutor L2, eles vão ter o mesmo valor de tensão. Essa daqui que a gente está calculando já é também VL2 ao mesmo tempo. Então já podemos resolver aí dois problemas, né, com um cálculo só. E para fazer a subtração aqui é bem simples. Nós vamos trabalhar com formas com as formas polares desses números aqui. Desculpa, com as formas retangulares desses números. 100 com ângulo de 45, que dá 70,71, mais J 70,71, menos o número complexo, né, que aparece ali. Agora, cuidado para não confundir o sinal. Eu tenho um sinal negativo aqui, então separei ele aqui. Agora eu vou fazer a conversão do número respeitando os seus sinais aqui dentro do parênteses e depois eu multiplico o sinal, para não gerar nenhuma confusão, né, na hora de fazer a conversão. Então, 93,31 com ângulo de 59,28. 47,67 mais J 80,22. Então, resolvendo essa soma aqui, nós vamos ter parte real 70,71 mais 47,67. Melhor, menos, né? 70,71 menos 47,67 é igual a 23,04. Mais, na verdade vai ficar menos, né? Que aqui está maior. Menos J 80,22 mais 70,71 J. Dá 9,51 J. Então, convertendo esse valor de tensão, né, para a sua forma polar, nós vamos ter o seguinte: 23,04 menos 9,51. Nós vamos ter então 24,92 com ângulo de menos 22,43 graus. Essa é a tensão do resistor 1, que é também a tensão do indutor 2, porque como nós vimos no circuito, eles estão em paralelo. E aí podemos calcular as correntes, né, tanto no resistor 1 quanto no indutor 2. Então a corrente do resistor 1 é igual à tensão sobre ele, que nós já conhecemos, dividido pela resistência dele, que é de 20 ohms, real, né, ângulo zero. Fazendo divisão aqui, nós teremos 24,92 dividido por 20, que dá 1,25, e o ângulo ele mantém, né? 22,43. Lembrando aí que o resistor tem essa característica, a tensão e corrente nele tem sempre o mesmo ângulo. E a corrente do indutor, então IL2 agora, né, que a gente está calculando. Então seria 24,92 com esse ângulo aqui, dividido pela reatância dele, que é 56,55, com ângulo de 90 graus. Então 24,92 menos 56,55, na verdade dividido, né? 24,92 dividido por 56,55 é 440,67 miliamperes. E o ângulo? Menos 22,43 menos 90 graus. A corrente está atrasada. Então 112,43 graus. Então temos aí as tensões, ou melhor, as tensões aqui, né, nesses dois elementos. E aqui embaixo a corrente nesses dois elementos. E agora a gente tem que fechar aqui o circuito, né? Voltando aqui na outra folha.
nós temos o resistor e o capacitor recebendo essa mesma tensão para o indutor 2 e para o resistor 1. Então, um caminho seria usar a regra do divisor de tensão, por exemplo. Eu já conheço essa tensão aqui, eu posso ver como que ela vai se dividir. E isso ainda é aplicado para corrente alternada também, né? Não é algo que só se vê em corrente contínua. Outra estratégia que a gente pode seguir aqui também, que é fácil de usar, é pensar, né, que nós já sabemos o valor da corrente total, sabemos o valor que vem aqui para o resistor, sabemos o valor que vem para o indutor, então nós podemos fazer a corrente total menos essas duas, resultando na corrente do ramo que a gente está procurando. É outro caminho também. E uma terceira possibilidade ainda é a seguinte: nós já sabemos que esses dois elementos aqui formam a impedância ZA. Como eu já sei a tensão que está nessa impedância, ela é a mesma, né, para os três elementos, eu posso fazer a tensão dividido pelo ZA e depois obter esse valor de corrente que está aqui. Voltando para o circuito original, né, ou seja, esse ZA é um equivalente, então eu posso fazer o cálculo com base nele. E voltando para o circuito original, a gente poderia usar essa corrente para calcular as tensões desconhecidas. Então são três estratégias que a gente pode seguir, todas as três resultam no mesmo valor. Eu considero mais fácil aqui, já que o ZA está pronto, aplicar essa última estratégia, né, dividir a tensão conhecida pelo valor de ZA, que eu já vou ter a corrente, né, tanto em R2 quanto em C1, porque eles estão em série, e aí eu posso calcular as quedas de tensão nos dois. Então, seguindo essa estratégia, vou falar aqui que a corrente do resistor 2, que é a mesma corrente do capacitor, é igual a essa mesma tensão que a gente trabalhou aqui em cima, né? Dividido pela impedância ZA que nós já conhecemos, que, como nós fizemos anteriormente ali, é igual a 56,60 com um ângulo de menos 27,94 graus. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter 24,94 dividido por 56,6 dá 440,63 com um ângulo de menos 22,43 menos 27,94. Ou seja, o ângulo aqui é de 5,51 positivo. Isso aqui está em amperes. E agora, para fechar o exercício, é só calcular VR2 e VC1. Porque nós já sabemos a corrente desses elementos. A detalhe, né? Ela está em miliamperes, né? Não pode esquecer, não. Já conhecemos a corrente desses elementos e agora é só calcular as tensões. O resistor 2 tem uma resistência de 50 ohms e a corrente aqui de 440,63 mili com ângulo de 5,51 graus. Então, 50 vezes 0,44063 é igual a 22,03. E esse mesmo ângulo aqui, 5,51 graus volts. E do indutor, do capacitor, né, a mesma coisa. Eu sei que a reatância dele é 26,52, com um ângulo de menos 90 graus. Então, vou multiplicar por essa corrente aqui também, né? Então, a tensão do capacitor 1 é 26,52 vezes 0,44063, que dá 11,68. E o ângulo aqui é 5,51 menos 90 graus. Então, menos 84,49 graus volts. Então, fizemos o cálculo de todas as tensões e todas as correntes do circuito. Algumas considerações importantes, né? É possível ver que as relações entre tensão e corrente para cada elemento são válidas, independente do circuito que a gente estiver trabalhando. E esse modelo aqui já traz outro exemplo disso, né? Nós vimos para o série paralelo, agora para o misto. Isso também é verdade. Ó. Então nós temos aqui o resistor com uma tensão que tem esse ângulo, menos 22,43, e a corrente também tem esse ângulo, né? Ou seja, no resistor tensão e corrente estão em fase. Já para o indutor, a gente percebe esse ângulo aqui para a tensão, e a corrente tem um ângulo de 90 graus atrasado, né? Ou seja, menos 90 graus em relação à tensão. Isso aí sempre vai ser verdade, né? O indutor atrasa a corrente. E por fim, o capacitor aqui tem uma corrente com um ângulo de 5,51 e a tensão nele apareceu com um ângulo diferente, né? Ou seja, é possível perceber aqui que a corrente no capacitor está adiantada. Então, tomando como referência a corrente, né, para não confundir, é só pensar resistor em fase, indutor a corrente atrasa e capacitor a corrente adianta em relação à tensão. E aí tem como a gente verificar se esse cálculo aí de maneira geral está correto? Nós podemos fazer algumas verificações aqui, né?
Lembrando que isso aqui é só mesmo para confirmar, né, se tem algum problema no nosso circuito, alguma coisa que ficou para trás. Primeira coisa que a gente pode verificar aqui. Na hora de calcular a corrente aqui nesse último ramo, a gente optou por dividir a tensão conhecida pela impedância ZA, né, ou seja, pela série do resistor com capacitor. Mas se eu quiser verificar se esse cálculo aqui ficou correto, quando eu somar as 3 correntes nesses ramos, eu preciso chegar na corrente total. É um jeito de verificar. Podemos começar por aí. Então aqui, ó, a corrente total obrigatoriamente tem que ser igual à corrente do resistor R1, que é 1,25, com um ângulo de menos 22,43 graus, mais a corrente no resistor, no indutor L2, que é 440,67 mili, com ângulo de menos 112,43, mais a corrente no último ramo, que é a mesma para o resistor 2 e para o capacitor, que é 440,63 mili, né? Não podemos esquecer, com um ângulo de 5,51 graus. Então, essa corrente total, decompondo aqui, né, ou transformando para a forma retangular, nós vamos ter essa primeira corrente como 1,15 e a parte imaginária dela menos J 0,48. Ou melhor, para ser mais exato, né, podemos escrever isso aqui como mili, que vai ficar 476,94 mili. Mais a próxima corrente na forma retangular, 440,67 mili e o ângulo de menos 112,43. Então vai dar aqui parte real negativa, menos 168,14 mili, e a parte imaginária também negativa, menos 407,33 mili. E a última corrente, convertendo aqui para a forma polar, 440,63 mili e 5,51 graus. Então vai dar aqui positivo, né? 438,59 mili mais J 42,31 mili. Fazendo a soma aí das partes reais, né, nós vamos ter 1,15 mais menos, né, 168,14 mili mais 438,59. Então vai dar 1,42 100 mili, né, aqui. E a parte imaginária, temos aqui 476 negativo, negativo também. Na verdade aqui ficou faltando um J, né? Isso. Negativo aqui e positivo aqui, então ela vai ser negativa. Então vamos somar 476,94 mili com 407,33 mili e aí o 42,31 que é positivo, né? Vai dar aqui então 841,96 mili. E convertendo isso aí para a forma polar, vai ficar 1,42 e menos 841,96 mili, que dá 1,65 com um ângulo de menos 30,66 graus amperes. A nossa corrente total deu um ângulo um pouquinho diferente, né? 1,65, o módulo bateu, e o ângulo aqui deu menos 30,72 e aqui menos 30,66. Então isso aí pode acontecer devido a arredondamentos que a gente faz durante o cálculo, mas a diferença é desprezível, né? Se fosse uma avaliação, por exemplo, o aluno que me apresentou essa resposta aqui com essa diferença estaria com a pontuação máxima na questão, né? E outra coisa que a gente pode verificar aqui também é o seguinte: nós aplicamos aqui a tensão conhecida a essa associação séria, igual eu já falei com vocês, calculamos a corrente e depois calculamos as tensões separadas. Se a gente somar a tensão do resistor R2 com a tensão do capacitor C1, obrigatoriamente nós temos que chegar na tensão do indutor L2 e do resistor R1. Então, outro teste que a gente pode fazer também. Eu vou falar aqui que a tensão VR1, que é igual a tensão VL2, né?
é igual à tensão do capacitor C1 mais a tensão do resistor R2. Então, olhando aqui, ó, VR2, melhor, VC1 primeiro, né, só para manter a ordem, é 11,68 com ângulo de menos 84,49 graus. E a do resistor, 22,03 com ângulo de 5,51 graus. Então, essas tensões aqui, somadas, né, vamos de novo converter para a forma retangular, 11,68 menos 84,49. Então vai dar aqui 1,12 menos J 11,63. E a outra tensão na forma retangular vai ser 22,03, 5,51. Então mais 21,93 alfa F mais J 2,11. Então essas tensões aqui são iguais, né? Parte real mais parte real. Então 1,12 mais 21,93 dá 23,05 menos 11,63 mais 2,11, que vai dar 9,52. Então, transformando isso daí para a forma polar, vai dar 24,94 e o ângulo de menos 22,44. Então nós percebemos aqui, ó, 24,92 e aqui 24,94, uma diferença também muito pequena. E o ângulo menos 22,44, menos 22,43 ali em cima. Ou seja, essa diferença aí é perfeitamente válida, né? A gente não vai anular o cálculo porque dá uma diferença ali na segunda casa depois da vírgula. Isso daí é considerado correto também, não precisa preocupar não. Então temos aí o exemplo, né, de um circuito paralelo. E agora é interessante também a gente verificar a simulação desse circuito só para conferir os valores, né, observar as formas de onda. E também é interessante fazer uma análise gráfica desse circuito, né, ou seja, a gente vai plotar esses gráficos aqui. Agora, para fazer a simulação do circuito, a gente vai usar o software Tina, que é o mesmo que tem aí nos laboratórios do IFMG. Então, primeiro a gente precisa de uma fonte de tensão, né, um voltage generator, que é para fazer a tensão senoidal. Então, colocando ele aí, a gente já vai especificar aqui os dados dele, né? Então, qual o tipo de sinal que ele vai ter? Não é um degrau unitário, é a tensão senoidal. No caso aqui ela tem uma amplitude de 100 volts, uma frequência de 60 Hz e um ângulo de 45 graus de fase. Lembrando aqui que a gente quer trabalhar com a função seno. Então, verifiquem aí se o Tina de vocês, aqui em View e Options, verifiquem como que está a função base para as tensões AC, né, para corrente alternada, basicamente. Eu coloquei aqui como seno. O padrão dele é cosseno, então verifiquem. Se o padrão estiver em cosseno, vocês vão ter que descontar o ângulo aí, né, de modo que quando vocês colocarem um certo ângulo aqui dentro, ele vai equivaler a um seno de 45 graus. Eu acho mais fácil já colocar o seno aqui de uma vez. Ok. Então já temos uma função senoidal. E agora a gente vai colocar os elementos. Então temos aí um indutor, L1. O meu já está com o valor de 150, que eu simulei esse circuito antes, mas é só dar um duplo clique, onde está escrito indutância, e escrever 0.15, que ele dá esse valor aí para vocês, né? 150 mil. Depois, o resistor R1 tem um valor de 20 ohms. Então vou colocar ele aqui. Duplo clique, 20 ohms. Temos outro indutor no circuito. Também 150 miliohms, quer dizer, milihenry, né? Já está certo. Outro resistor aqui em cima, dessa vez de 50 ohms. E por fim um capacitor aqui de 100 microfarad, ou 100 U. Igual apareceu aqui, um Uzinho minúsculo, significa o micro. Então escrevam aí, né? Duplo clique, 100 U minúsculo. Ok. Agora é só fazer as conexões, né? Beleza, então está aí o nosso circuito. Agora,
Se antes de encontrar os valores de tensão e corrente a gente estiver interessado em verificar a questão da resistência equivalente, ou da impedância equivalente, né, na verdade, é só vir aqui, remover essa fonte, né, e colocar no lugar dela um medidor de resistência ou de impedância. E aqui eu escolho qual é a frequência com a qual ele vai operar, 60 Hz, que é exatamente a frequência da fonte. Então, quando eu vier aqui agora em análises, AC análises, e pedir para calcular as tensões, ele vai me dar o valor de impedância lá. Então está aqui nessa tabelinha, impedância 60,56, que é exatamente o valor que a gente tinha chegado, né, de impedância equivalente, com um ângulo de 75,72. Então está aí, né, os nossos cálculos ficaram corretos até aqui, né, em termos de impedância está tudo certinho. E agora a gente pode dar um Ctrl Z aqui para voltar com a fonte, né. Não tantos Ctrl Z, né, mas enfim. E agora a gente vê o que nós vamos medir primeiro. Corrente total? Podemos, né? Só colocar aqui 1 amperímetro. Lembrando que a referência é importante, né? O circuito é corrente alternada, tanto faz o modo como eu vou ligar, né? A princípio sim, porque a corrente alternada varia a polaridade o tempo todo. Então se eu for ligar um equipamento na tomada, por exemplo, não tem muito o que preocupar. Mas aqui como eu quero fazer uma análise, né? Uma medição, eu sei que a referência da fonte é esse terminal de cima. Ou seja, quando eu pego a tensão do terminal de cima para o terminal de baixo, ela tem aquela fase que eu informei lá, de 45 graus. Se eu pegar o contrário agora, né, se eu medir do terminal de baixo para o terminal de cima, essa fase fica 180 graus defasada. Então eu vou mudar essas informações, né, do mesmo jeito. Se a referência do amperímetro não estiver voltada para a da fonte, né, como se eu estivesse medindo uma corrente saindo do positivo da fonte e entrando no positivo do amperímetro, se eu não fizer desse jeito, eu corro o risco eu vou ter uma medição errada, né? Nem corro o risco, ela vai ficar 180 graus defasada. Então, para ficar correto, tem que ficar de olho aí na referência. Então, de novo, análises, AC análises, e peço para ele fazer os cálculos aí. Então, a corrente é de 1,65 amperes e menos 30,72 graus, que foi exatamente o valor que a gente obteve, né? Até a segunda casa decimal ficou igualzinho. Então, está tudo certo até aqui. E essa corrente é a corrente nesse indutor aqui de 150 mA, né, no indutor L1. Aproveitando que a gente está falando dele, já vamos medir a tensão também. Lembrando que o voltímetro também tem sua referência, e ela tem que ficar voltada para a referência da fonte, para a gente ter uma medição confiável, né? E agora, só a gente mandar rodar aqui de novo. AC análises, beleza, a tensão desse indutor é 93,38. A gente calculou 93,31. Tá legal, né? Tá bem próximo. E o ângulo tá igualzinho, 59,28. Então tá correto. Então agora avaliando aqui a tensão e corrente no capacitor. Análises. Manda calcular as tensões nodais. Nós vamos ver aqui, né? A corrente de 440,17 com ângulo de 5,38. Nossa corrente foi de 440,63 com ângulo de 5,51. Então a aproximação está muito boa. E aqui a nossa tensão foi de 11,68, então bateu bem. E o ângulo foi de menos 84,49. A aproximação também ficou bem legal. Em termos de fasores, é isso aí que nós temos. Em termos de forma de onda, a gente vem aqui em transiente. Eu escolhi aqui para começar a análise a partir de 1 segundo, para garantir, né, que o circuito já está em regime permanente. Lembrando que essas análises que nós fazemos são todas em regime permanente, né? O transitório não faz parte, não é analisado dessa forma. E aqui eu quero olhar uma janela de 40 milissegundos, que seriam aproximadamente 2 ciclos, né? Um pouco mais de 2 ciclos. Então, eu vou analisar de 1 até 1 segundo mais 40 mil. E aí é só tirar aqui, desenhar a excitação, porque a gente não precisa colocar a tensão da fonte, né? Coloquem OK. Se ele der problema, vocês podem salvar o circuito, né? Ainda não tinha salvo. Bora tentando de novo. A gente pode vir aqui em transiente e OK. Então tá aí, tensão aproximadamente 11,68 volts, né? E a corrente está bem pequena, a gente não consegue ver o valor máximo dela. Mas a gente pode clicar aqui com o botão direito na onda da corrente e pedir para colocar um novo eixo Y, né? E a gente verifica aqui o seguinte, a tensão, colocando um eixo aqui para análise, né? Um marcadorzinho para análise. Olha lá, esse marcador está indicando aqui um valor de 11,5, né? Aproximadamente para o pico dessa tensão aqui. Apesar de que no cálculo, na própria simulação foi um pouquinho maior que isso.
E a corrente aqui está chegando a aproximadamente 436 mA, né? Então também na própria simulação isso deu um pouquinho a mais. Mas enfim, os valores são praticamente os mesmos. E o que a gente observa aí é o defasamento de tensão e corrente no capacitor. A corrente está, a corrente, essa forma verde aqui, está adiantada 90 graus em relação à tensão. E é exatamente isso que a gente observa nesse desenho aqui do gráfico. E a gente pode analisar para algum resistor também do circuito, né? Seguindo aí a mesma ideia. Então, por exemplo, vou analisar aqui para o resistor R2, medir a tensão nele, e esse amperímetro aí já está medindo a corrente nesse resistor, né? Porque ele está em série com o capacitor. Então, quando eu pedir para calcular as tensões nodais, eu tenho aqui a tensão do resistor. No nosso cálculo, essa tensão foi de 22,03, tá bom? E a corrente foi 5 pontos, o ângulo, né, 5,51 contra 5,38 aqui. Então ficou bem próximo. E quando a gente analisar a forma de onda, a gente verifica que a corrente e a tensão andam em fase. Vamos colocar um eixo de corrente novo aqui. E lá, para o resistor, corrente e tensão caminham juntas, né? Não há defasagem entre as duas. Com relação ao indutor, eu não mostrei a forma de onda porque eu não sei o que acontece com o tino, mas para o indutor ele sempre mostra uma corrente senoidal, mas não puramente senoidal. Ela está somada com uma componente contínua, ela está deslocada para cima. Então não fica uma análise muito interessante para a gente fazer. Mas enfim, é o oposto do capacitor, né? Se no capacitor a corrente estava adiantada, no indutor, ou nos indutores, né, essa corrente vai aparecer atrasada. Mas já temos aí tudo que a gente precisava. Tensão, corrente em cada elemento, né, em termos de fasores, e as relações entre tensão e corrente também no resistor e no capacitor. Já dá para a gente ter uma boa ideia de como isso daí funciona. E eu disponibilizei para vocês aí no AVA um exercício que vocês vão me entregar na próxima semana, ou até a próxima semana, né? Já está disponível aí para entrega também. Quem quiser fazer hoje, ótimo, né? A ideia é que vocês apliquem os conceitos que a gente acabou de ver nesse circuito misto que aparece aqui no exercício, né? Então vocês vão ver que é basicamente a mesma ideia. Tem aqui a tensão no tempo, resistores, um indutor e um capacitor, né? Tem que transformar esse circuito aí para o domínio da frequência. Então, pessoal, obtenha a tensão e a corrente no capacitor do circuito a seguir e essa presente no domínio do tempo. Então, nesse caso aqui, a gente costuma fazer o contrário. A gente pega uma tensão no tempo e leva para a frequência. Eu pego o pico e pego a fase. Agora, ao contrário, vocês já têm pico e fase, né? Vocês vão calcular ela normalmente, chegar na tensão fasorial do capacitor, e aí vocês vão ter um valor de pico e uma fase. É só colocar o valor de pico aqui no início, né? Multiplicar por seno de 500t mais a fase que vocês encontraram. Porque lembrando que a frequência não muda, né? Igual aqui a gente já tem a frequência angular, é o 2πf, né? 500 é igual a 2πf. Isso vale para todos os elementos do circuito. Então, se você quiser saber a frequência, é só dividir por 500 por 2π. Tá? E vocês vão ter ela no domínio da frequência e no domínio do tempo. Vocês vão esboçar essas formas de onda de tensão e tempo, né? De tensão e corrente. Ou seja, no tempo, eu quero ver como é que essas ondas ficariam em V por T. E quero também saber como que os fasores ficariam. Então, um gráfico, né, de V por T e I por T e um gráfico de fasores, um diagrama fasorial. E aqui no final, eu peço para vocês esboçarem um diagrama fasorial com a soma das tensões do resistor de 60 ohms, que é esse aqui de cima, do indutor e do capacitor, comprovando que o resultado é a tensão da fonte. Ou seja, eu quero que vocês apliquem a lei de Kirchhoff das malhas para essa malha aqui. Somando essa tensão com essa tensão com essa tensão, tem que dar o 100 com o ângulo 40 aqui da fonte. Então a ideia é bem simples, né? Vocês vão trabalhar aí do modo como a gente trabalhou naquele exercício. A única diferença é que vocês vão fazer aí alguns diagramas fasoriais, alguns gráficos de tensão ou corrente por tempo. E aí, tendo dúvida, eu deixei lá o fórum para vocês me perguntarem. Então pode postar as perguntas lá ou mandar por e-mail que eu vou responder sempre possível. E eu vou deixar para a próxima aula, porque eu tive um probleminha aqui com o Octave, mas eu queria desenhar essas formas de onda com vocês, até mesmo para já dar uma orientação naquele trabalho que vocês vão ter que me entregar em dupla. Nele vocês vão ter que plotar as formas de onda em algum software que trabalha com essa parte de cálculo. Então eu vou deixar para a próxima aula, arrumar esse probleminha que aconteceu aqui, e a gente verifica como isso daí ficaria. E se vocês quiserem também, eu posso depois, né, fazer a correção desse exercício. Aí vocês me avisam, conforme for aí, a gente pode dar uma olhada nele e verificar esses diagramas depois. No mais, então, bons estudos e nos vemos em breve.